Bom dia, caros alunos, né? Mais um encontro com a filosofia e aqui a gente vai estar realmente debatendo algumas coisas sobre a respeito, né? Sobre esses dois grandes filósofos, né? Dos pré-socráticos, né? Que são Heráclito e Parmênides. Só que no primeiro momento a gente vimos um pouco sobre os dois, né? Uma questão bem parcial, né? A respeito desses dois filósofos. Agora eu separei o material, né? Então a gente vai ver um pouco sobre o Heráclito e depois, na próxima aula, a gente vai ver o Parmênides. Para a gente entender, né, a filosofia desses dois filósofos e qual foi a contribuição deles em massa para a nossa visão, né, sobre a questão da filosofia na questão da separação, né, como eles queriam, né, separar e investigar a razão com o propósito de levar isso para que os indivíduos pudessem realmente utilizar isso como meio, né, de raciocínio, que foi isso que eles fizeram os pré-socráticos. Tá. Como falei para você, a gente vai começar a dar uma viagem um pouco, né, sobre o pensamento de Heráclito, né? Como esse filósofo começou a instituir, né, as suas ideias. Então, a partir daí, o que ele fala? Uma frase bem famosa, né, dele diz o seguinte, que nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é mais o mesmo, e nem tão pouco o homem. Heráclito, de Efeso. Então, Heráclito de Éfeso, né, foi um filósofo que instituiu ideias, que transformou, a partir daí, a transformação dessas ideias era a virtude de ação e reação. Ele buscava muito a questão dos materiais, tinha como elemento principal dele o fogo, que a partir do fogo ele entendia que esse elemento primordial, que aí ele entendia que cada passagem, ou seja, cada questão de fenômenos sociais era uma mudança. A partir daí, Heráclito de Éfeso, aproximadamente 540 a.C. e morreu 470 a.C., como o próprio nome indica, nasceu na cidade de Éfeso. Então, como eu falei para vocês desde o início, esses filósofos antigos, eles trazem de sua nascença no seu nome a cidade de origem. Heráclito foi um filósofo que instituiu as ideias. A partir daí começou a transformar essas ideias como virtude em busca de um agente transformador. Então, para ele, o fogo era isso, é um agente transformador, porque ele passa em constante realmente transformação, ou seja, vai realmente permanecer uma movimentação e aí vai dar um novo sentido realmente daquilo que ele está buscando. Pode ser o objeto, pode ser o homem em si, ou aquele propósito de realmente renovar a natureza. Que é isso que Heráclito está realmente tentando explicar. A partir daí, o Heráclito e o filósofo do fogo, né? Ele é conhecido como filósofo do fogo porque eu falei desde o início que o elemento primordial dele é o fogo. Por que o fogo? Porque o fogo está em constante movimento, se transforma, se renova, que é isso que Heráclito sempre realmente começou a investigar. A partir daí, ele diz que o oposto caminham junto. Para Heráclito, o oposto estaria sempre junto e mais além. Ele diz também que muitas vezes coisas que se transformaria em seu ao contrário, né, e levaria realmente a uma exemplificação das coisas. Ou seja, o caminho a subir e descer é um mesmo caminho para todos. A partir daí quer dizer que o caminho pode ser subida ou pode ser descida, dependendo da direção em que estamos caminhando, de acordo com o Heráclito. A partir dessa aproximação desse pensamento de Heráclito, ele renovou a razão da forma de expor seu pensamento. O Heráclito provocava debates acirrados, né? A partir desse século, os gregos e romanos começaram a discutir sobre ele. Mais tarde, ele foi também um tema de debate entre os cristãos e muçulmanos. A filosofia de Heráclito é utilizada até hoje na filosofia moderna e contemporânea, sempre reagindo de assuntos ligados a esse realmente cientista. O filósofo possuía caráter altivo e melancólico. Já recusou-se intervir na política e manifestou desprezo pelos antigos poetas que era contra os filósofos de sua época, ou seja, até contra também a própria religião que debatia, dizendo que eles realmente desvirtuavam o homem, né, do seu sentido da natureza. Heráclito nomeou o princípio, né, e organizou e governou o mundo através do seu logos, que seria o fogo, como eu falei para vocês. Então, daí tem uma frase muito importante que esse filósofo traz: da luta dos contrários em que nasce a harmonia. Tudo que é fixo é uma ilusão. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Não escute a mim e sim aos logos. Das coisas surge a unidade, e da unidade todas as coisas. Heráclito de Éfeso.
A principal ideia de Heráclito é o seguinte: dentro da sua filosofia, ele se manifestou através de como a mesma coisa existe em nós e a vida e a morte. Para ele, essa vigília do sono, a juventude, a velhice, pois está realmente entralada, né, na mudança, são aqueles quando mudam, são estas. Então, o que ele quer dizer? Quando o homem nasce, pelo exemplo, nós vamos passar em mudanças, constante mudança, transformações de uma fase criança, uma fase juventude, uma fase adolescente, até chegar a uma fase adulta, até chegar à velhice, e aí morre. Então, o Heráclito diz que isso é uma constante mudança e movimento. Então, para eles, o oposto realmente estaria sempre juntos e muitas vezes coisas se transformariam em seu ao contrário. Com isso, ele levou essa ideia. Então, esse grande filósofo, ele admite que todas essas tensões, infinitamente, né, vai exemplificar todas essas ideias. E para isso, Heráclito começou a apostar nesse logos que é o fogo. Por que o filósofo do fogo, Heráclito de Éfeso, né? Heráclito recebeu o nome de filósofo do fogo porque defendia a ideia que o agente transformador é o fogo, como falei. O elemento primordial dele é o fogo, porque ele purifica e faz parte do espírito dos homens. E a partir desse conceito, desse fogo que o Heráclito colocou, são os primeiros cientistas, como eles são conhecidos também, né? Os pré-socráticos. Então, esses filósofos, os primeiros cientistas, a explorar alguns elementos químicos, né? Que estava realmente entrelado no fenômenos que não podia ser explicado na natureza. E a partir daí ele começou a praticar a união desse material e o imaterial por meio do fogo, que é o famosos alquimistas falados. Então, esses elementos que esses pré-socráticos começaram a defender na época, e a partir daí eles traziam esses elementos, né, físico, químico, né, que era relevante para começar a descobrir, né, a investigação científica sobre realmente a natureza, que é isso que eles queriam explicar para a sociedade. Então, resumindo, o Heráclito, né, e suas ideias existe de um logos universal, eterno e divino que influenciou como Platão, os estoicos, né, os filósofos das escolas posteriores a Aristóteles, e ainda mais levou também seu conhecimento de algumas teorias que foi recebida de Hegel, né, o filósofo Hegel, muito conhecido na história também, e esse filósofo ele trouxe as ideias de Heráclito, porque foi interessante a descoberta desse pensamento dele para uma filosofia moderna, que isso que ele estava debatendo o Hegel. E a partir dessa filosofia o Hegel, ele transformou esse pensamento, né, a respeito do movimento contínuo na natureza e a tensão entre os opostos, ou seja, o contrário, que defendia Heráclito. E a partir daí é uma base científica de investigação. Então, na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre Parmênides, porque Parmênides discordava, né, do Heráclito, que é importante ver essas duas visões de pensamento científico para a gente poder, né, dosar, né, esse conhecimento, e no final eu faço um apanhado de revisão para que vocês possam entender porque os dois, né, realmente discordavam um de outro sobre a questão do movimento, que o Heráclito defendia a dinâmica e o Parmênides defendia a questão estático. Até a próxima aula. Valeu!